Olá, professores! Estamos começando a segunda parte da nossa formação, né? A parte específica. Para quem já estava aqui com a gente de manhã, né? No começo, nós falamos sobre eletivas e agora o tema é investigação científica. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica aqui da EFAP e quem vai moderar e acompanhar vocês no chat é a minha colega Marli Silvana. É isso mesmo, professores. Compartilhem bastante no chat conosco, que eu vou ler o máximo de contribuições possível, tá bom? Boa formação a todos. Bom, e agora, para começar a nossa formação, antes de mais nada, vamos ao nosso vídeo do chat. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho. Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Dada a importância do tema do antirracismo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fez a aquisição de 58 títulos acerca do tema. E o livro que eu escolhi hoje é o livro para indicar para vocês, é o livro da Djamila Ribeiro, um pequeno manual antirracista, que traz uma temática bastante interessante acerca da construção da identidade e de como nós, enquanto agentes, combatentes do racismo, podemos nos comportar frente a essas questões que batem à nossa porta todos os dias. Então, trabalho na sala de aula, sugiro que seja para todos os públicos e acerca da construção da identidade, sobretudo, e de como estas pessoas podem, então, atuarem na pauta antirracista. Esta é a minha leitura de hoje e eu espero que vocês gostem.
Olá, professores! Nós passamos o vídeo do chat e passamos o vídeo da trilha antirracista para vocês assistirem na sequência. Agora eu vou dar um minutinho para vocês separarem os seus materiais, diário de bordo, tudo que vocês precisarem para anotar aqui em relação à formação de hoje. Daqui um minutinho estaremos de volta. Bom, professores, agora sim, vamos começar a falar do tema de hoje, da nossa formação. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar os elaboradores desta pauta. Então, a professora Denise, eu, professor Marcelo, professora Marli Silvana, que está aqui com a gente hoje na moderação, professora Tatiane, professor Vanderlei e professor Marcos Paulo. Bom, sobre os objetivos de hoje, né? O nosso principal objetivo de hoje é aprimorar os conhecimentos por meio da investigação científica a fim de identificar as ações cotidianas que possibilitam compreendermos fatos históricos e ações decorrentes das abordagens da ciência na perspectiva de promover o espírito investigativo, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos da área de ciências da natureza. Sobre as competências e habilidades dos profissionais da educação, nós podemos destacar a competência número 2, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade, buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. A número 4, utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. A competência número 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Bom, temos agora as competências gerais do currículo paulista, onde nós estamos destacando as duas primeiras. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, agora vamos às nossas habilidades do ensino fundamental, anos finais. Para os anos finais, nós destacamos no 6º ano, selecionar argumentos e evidências científicas que demonstrem a esfericidade da Terra. Objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. Para o 7º ano, identificar, representar e descrever, por meio de evidências, a ação dos raios solares sobre o planeta Terra, a relação entre a existência da vida e a composição da atmosfera, incluindo a camada de ozônio. Objeto de conhecimento, camada de ozônio.
Para o 8º ano, reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Objeto de conhecimento, composição do ar. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as habilidades do ensino médio. Nas habilidades do ensino médio, nós temos, na primeira série, em biologia, aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica, cultural e humana. Objetos de conhecimento, evolução conceito de espécie e evolução da espécie, com árvores filogenéticas. Para a física, nós temos a seguinte habilidade: interpretar textos de divulgação científica que trazem as temáticas de ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos ou tabelas, a consciência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Objetos de conhecimento, leitura e interpretação de temas voltados às ciências da natureza, utilizando fontes confiáveis, como dados estatísticos, gráficos, tabelas, infográficos, textos de divulgação científica, mídias, sites e artigos científicos. Eu gostaria agora de dar um destaque para a habilidade de química da primeira série. Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tais como softwares de simulação e de realidade virtual. Objeto de conhecimento, ligações químicas, forças de interação interpartículas, rapidez das transformações químicas e equilíbrio químico. Vamos agora para as habilidades da segunda série. Para a segunda série, nós temos em biologia, analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente modificados, disponíveis no mercado. Objeto de conhecimento, riscos e benefícios de produtos geneticamente modificados e a legislação brasileira. No destaque das habilidades de física e química, nós temos as seguintes. Para a física, avaliar e debater os impactos de novas tecnologias na vida contemporânea, analisando as implicações da relação entre ciência e ética. Objeto do conhecimento, impacto social e econômico contemporâneo da automação e da informação. Já para a química, temos a seguinte habilidade: avaliar as implicações sociais, ambientais, das transformações químicas que ocorrem com o envolvimento da energia elétrica. Objetos de conhecimento, implicações socioambientais das transformações químicas que envolvem a eletricidade. Bom, agora eu quero apresentar para vocês o percurso da nossa pauta. Então, nós vamos começar com uma sensibilização, teremos a apresentação das atividades, em seguida um desdobramento, avaliação, e vou mostrar para vocês os slides do Saiba Mais e das referências. Agora vamos à nossa sensibilização de hoje. Na sensibilização de hoje, vocês estão vendo aqui esse slide, né? Nesse slide, vocês podem lembrar, ele serve para ajudá-los a lembrar, que na formação anterior nós abordamos a temática saúde ambiental, na qual nós focamos a reciclagem voltada à solidariedade e à conscientização do descarte correto de lixo eletrônico, bem como seus impactos ambientais. Abordamos também algumas atividades que envolvem o cotidiano dos estudantes, sempre com a preocupação de conscientização e de ajuda ao próximo. Ainda sobre a temática, nesta pauta, vamos abordar a investigação científica e as suas possíveis contribuições para o desenvolvimento integral do estudante, construção do projeto de vida, e vamos destacar, a velocidade de informação no mundo em que vivemos, que pode fazer com que as informações veiculadas sejam verdadeiras ou falsas. E é importante que os estudantes construam seu conhecimento e saibam identificar o que é verdadeiro e o que é falso.
Pensando nessas habilidades, nós separamos essas imagens e nós gostaríamos de pensar como podemos promover a investigação científica por meio das imagens a seguir. Para isso, eu vou dar 3 minutinhos com as imagens na tela e a professora Marli volta para falar um pouquinho do que vocês estão escrevendo no nosso chat. Muito obrigada pelas contribuições, professores. Pena que tem algumas questões aqui que saem do âmbito pedagógico e nós não temos como respondê-los, não é? Mas temos os canais, né, disponíveis aí para vocês, como o Fale Conosco, enfim, os outros canais que vocês já devem conhecer. E eu agradeço aqui a professora Adriana, que contribui, dizendo que utiliza a investigação científica por meio da rotação. Professor Liliene também. Professora Michele traz um assunto que não é pedagógico. Professora Michele, recomendo que a senhora acesse o portal lá do Fale Conosco, viu? Respeito a sua indignação aqui, a sua pergunta, mas é como disse, nós estamos numa formação pedagógica, né, professores? Vamos aqui agregar o conhecimento, o respeito, né, promover aí a empatia, né? A professora Carmen, ela traz a pesquisa como metodologia. Professor Mitsui, rotação por estação. Professor Aparecida, pesquisas. Professor
professora Ruth, análise das imagens e pesquisas, a professor José, pesquisa, professor Jorge, sistema de estação de rotação. Muitos aqui professores trazem a questão do ensino híbrido, né? Essas sugestões metodológicas apresentadas aqui por vocês, elas estimulam, né, o conhecimento prévio dos estudantes e possibilitam aí a construção de novos saberes que poderão ser construídos com estímulos de pesquisa relacionado ao próprio cotidiano do estudante, né, a partir da sua observação, de questionamentos. Então é isso. Muito obrigada pelas contribuições, professores. Obrigada, professores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as contribuições. Eu vi que muitos de vocês escreveram sobre metodologias ativas, sobre desenvolvimento sustentável. Realmente, essas imagens, elas nos remetem a uma série de coisas, né, entre aspas, né, a uma série de metodologias, de assuntos pedagógicos, de temáticas que podem ser trabalhadas. Para explorar um pouquinho isso, eu queria apresentar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele fala sobre as características do conhecimento científico, né, e ele foi produzido pela professora Esther Ortilhebe Faria de Lima. Ela é graduada em Letras pela UFES, onde atualmente exerce a docência no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Esse vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre o conhecimento científico e a sua relação com a investigação científica. Após o vídeo, nós vamos comentar um pouquinho a respeito. Quando a gente pensa em conhecimento científico, você só imagina aquele conhecimento relacionado a experiências feitas em laboratório. Pessoas que ficam ali com aqueles tubos de ensaios, com aqueles produtos químicos, fazendo aquelas experiências mirabolantes. Mas não, conhecimento científico está relacionado à investigação sistematizada de algum fato da realidade. E essa investigação ela se dá com base em experiências, experimentações que são realizadas por meio de um método científico. Esse método científico, nele predomina a análise dos fatos. E essa análise é feita com o objetivo de descobrir as causas, descobrir as consequências, descobrir quais são as forças, quais são as leis naturais que governam, que regem, que determinam esses fatos, essas causas. Este tipo de conhecimento ele ganhou muita força a partir do século XVI, com os estudos feitos por Galileu, Descartes, sobre o universo, sobre as forças que regem o universo, sobre as leis da natureza. Esse tipo de conhecimento ele está relacionado também à sistematização das informações. Daí, o conhecimento científico ele se caracteriza por ser um conhecimento exato, explicável, sistematizado. E ele, por assim o ser, ele se torna útil porque a partir dele outros conhecimentos advêm. Outros conhecimentos são adquiridos através de conhecimentos que vão sendo sistematizados. Então, ele vai sendo um conhecimento acumulativo de experiências, de fatos, de análises e de pesquisas. Com o progresso da ciência, as proposições científicas, elas trazem soluções específicas, soluções essas para problemas, às vezes, específicos, às vezes particulares, mas que sempre trazem experiências importantes, conhecimentos importantes, informações importantes que são aproveitados ao longo da história, ao longo dos tempos. O conhecimento científico ele estabelece leis, ele promove também o crescimento e as descobertas e, além disso, as reconstruções e os avanços do conhecimento ao longo dos anos e anos.
Para que a gente fale um pouquinho mais sobre esse conhecimento científico, nós temos que imaginar da seguinte forma. Esse conhecimento científico, quando ele é sistematizado, esse acúmulo de conhecimento com base na percepção, na análise, na comprovação científica, dele decorrem, que surgem as ciências. Então a ciência é o conhecimento racional que foi sistematizado. Esse conhecimento, ele se deu por meio de uma investigação rigorosa dos fatos. E essa investigação, ela se deu por meio de métodos que foram sendo apurados, utilizados ao longo do tempo. E esse conhecimento científico, ele proporcionou conclusões científicas. Conclusões essas que geraram teorias que, a partir delas, foram geradas outras teorias que foram aplicadas em termos práticos. Daí surgiram as ciências. Para que vocês possam observar esse conhecimento científico na prática, eu sugiro que vocês assistam ao filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. O link está disponibilizado lá na sala da disciplina. Neste filme, a gente acompanha a história baseada em fatos de uma mulher que procura saber as causas de a água da cidade onde ela mora está sendo contaminada por resíduos químicos. E nessa investigação, ela se depara com alguns problemas relacionados a como descobrir o que está acontecendo, como comprovar que isso aconteceu, quais as empresas que são responsáveis por isso. Então esse conhecimento científico, ele aparece nesse filme na forma dessa investigação de uma realidade, na busca de uma solução para um fato que está incomodando a população como um todo, ocasionando a morte e problemas sérios de saúde àquela população. É um filme muito interessante. Então, lembre-se, Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Essa professora comentou, né, que a relação entre conhecimento e investigação científica é uma relação de complementariedade, né? São duas coisas complementares. Tanto o conhecimento científico quanto a investigação científica se apoiam e se interrelacionam. Quando a gente incentiva os nossos estudantes a fazer esse tipo de relação, a buscar o conhecimento científico, a gente integra diferentes áreas do conhecimento e articula, né, diferentes componentes, articula os estudantes de uma forma a buscar respostas práticas, respostas para o nosso dia a dia. Faz com que esses estudantes tenham uma compreensão muito melhor do mundo em que vivemos, do mundo ao redor deles. E pensando nisso, né, que existem muitas práticas de investigação científica e de conhecimento científico que podem ser utilizadas em sala de aula, eu gostaria de ir agora para a nossa próxima interação no chat, que diz o seguinte: cite práticas de investigação científica e conhecimento científico que você, professor, promoveu em sala de aula. É um bom momento para troca de experiências, é um momento rico. A professora Marli vai estar acompanhando o chat e daqui a 3 minutos eu volto para conversar com vocês.
Voltamos, obrigada pelas contribuições. Aqui a professora Valéria diz que, como prática de investigação, ela utiliza a caixa misteriosa. O professor Walter, a pesquisa sobre herodograma dos grupos sanguíneos na família. A professora Odina, a pesquisa de campo. Professor Jonathan, projetos. Professora Cláudia, pesquisas. A professora Sandra também utiliza aqui a caixa misteriosa. Professora Adriana, pesquisa de campo e experimentos. Professora Bruna, pesquisa de campo. Professora Juliana aqui está perguntando, Grazi, por favor, gostaria de saber por que a autoavaliação socioemocional não está disponível na sede para os estudantes preencherem. Eu acredito que daqui a pouco eu tenho essa resposta. Professora, como trata-se de um assunto pedagógico, trago para você antes do fim dessa TPC alguma resposta, ok? Professor Wilton, pesquisa de campo. Professor Gilberto, pesquisa. Professor Silvio, projetos, enfim. Vários professores aqui trazem como prática pesquisas, projetos, né? E essas práticas, elas estão em consonância no sentido de promover mesmo, né, a investigação científica, o conhecimento científico e, como consequência disso, o letramento científico. E, sendo assim, possibilita também a formação integral aí dos estudantes. E o próprio currículo em ação, lá em suas competências específicas para a nossa área de ciências da natureza, destaca as duas competências que apresentam aí o conhecimento científico e a investigação científica, não é mesmo, Grazi? Isso, Marli. Nós temos aqui duas competências relacionadas aos anos finais. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Temos também a segunda competência, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para a competência do ensino médio, nós temos aqui como principal investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui pela participação de todos vocês no nosso chat. Eu tenho visto aqui, né, enquanto a professora Marli falava, e eu também dei uma acompanhada, que vocês fizeram bastante comentários relacionados a metodologias, a práticas de atividades do cotidiano e que desenvolvam, né, um letramento científico, um desenvolvimento da investigação científica. Em especial, eu gostaria de destacar a fala da professora Virgínia, que falou sobre a COP26, né? Nós estamos num momento de grandes discussões em relação ao meio ambiente, de grandes preocupações em relação ao planeta onde vivemos. Eu acho que esse comentário da professora foi muito feliz, né? Quando a gente pensa em investigação científica, em desenvolvimento do conhecimento científico, falar sobre a COP26 é algo super atual, é algo que está relacionado ao nosso dia a dia, ao dia a dia dos estudantes e que, inclusive, pode não só enriquecer o conhecimento científico deles, como até fazê-los pensar no projeto de vida, no desenvolvimento do protagonismo, da autonomia, de como podemos fazer para vivermos num mundo melhor.
Bom, chegamos ao fim dessa primeira parte. Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo e aí nós voltamos para continuar a falar sobre investigação científica. Até daqui a pouco. 10h05 serviu.
Olá, professores, bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham dado uma esticada aí nesses 5 minutinhos de intervalo, né? E agora eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre... Continuar a nossa conversa sobre investigação científica, sobre questionamento, sobre implementar soluções para trabalhar com os estudantes a investigação científica e, principalmente, a construção do pensamento científico. Bom, eu gostaria de colocar aqui no próximo slide as sugestões de atividades. Então, vamos pensar nas sugestões de atividades para os anos finais. Primeiramente, nós temos no 6º ano, selecionar argumentos e evidências científicas que demonstrem a esfericidade da Terra. Então, só lembrando que essa é a nossa habilidade. A sugestão de atividade feita pelo nosso grupo, como vocês podem ver no próximo slide, ela envolve a situação de aprendizagem do planeta Terra. Essa situação de aprendizagem, ela está no caderno do aluno, né? Pertence ao currículo em ação, no volume 4 de Ciências do 6º ano. Formação do planeta Terra. Para essa situação de aprendizagem, nós temos uma sugestão que é o ponto inicial do levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre a formação do planeta. A gente sabe que os estudantes todos têm uma ideia de como o planeta surgiu. Então, a gente faz esse levantamento e a gente intencionaliza a aula pensando em metodologias ativas, pensando na aprendizagem entre os pares e pensando em diálogos, debates e pedindo que os estudantes registrem isso em ferramentas. Pode ser o Padlet, pode ser no caderno dos estudantes, em diferentes lugares. O importante é que eles troquem as informações que eles têm relacionadas ao conhecimento prévio e depois a gente faça com eles um debate, uma discussão sobre a esfericidade do nosso planeta. No 7º ano, que é o próximo slide, nós temos a seguinte habilidade: identificar, representar e descrever, por meio de evidências, a ação dos raios solares sobre o planeta Terra, a relação entre a existência da vida, composição da atmosfera, incluindo a camada de ozônio. Nosso objeto de conhecimento é a camada de ozônio. E a sugestão aqui do nosso grupo da EFAP, né, para que vocês trabalhem com os estudantes, é a situação de aprendizagem 3, que fala sobre a camada de ozônio. Se vocês olharem, as situações dessa atividade são voltadas para o estudo da ação dos raios solares no planeta Terra, bem como a identificação e a descrição da relação entre a existência da vida e a composição da atmosfera, destacando a camada de ozônio. A gente sabe que a questão da camada de ozônio é uma questão fundamental para ser discutida com os estudantes. Por quê? Quando a gente pensa em camada de ozônio, a gente pensa nos problemas ambientais, a gente vai estar trabalhando um conhecimento científico que foi construído aí ao longo dos anos, ao longo do tempo, e que está culminando na melhora ou piora da qualidade de vida aqui no nosso planeta. Então, é um bom tema para a gente discutir sobre os efeitos nocivos da pele em relação aos raios UVA e UVB. É um bom momento, né, para a gente discutir também sobre a COP26, sobre tudo que pode ser feito para minimizar o problema da camada de ozônio. Bom, essa situação de aprendizagem, ela está no caderno do aluno, no currículo em ação do 7º ano, no volume 4. E ela pode servir de ponto de partida para uma série de discussões relacionadas à construção do conhecimento científico. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o 8º ano. No 8º ano, nós temos a seguinte habilidade: reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Bom, para esta atividade, a proposta aqui é o que está no caderno do aluno, no currículo em ação, volume 4 do 8º ano, página 160. Vocês estão vendo aí um experimento, o ar quente sobe. Esse experimento, ele é bem simples, né, de se fazer, não requer muitos recursos dentro de sala de aula. E lembrando
Lembrando, né, que experimentos, eles levam uma investigação científica e são fundamentais tanto para despertar o conhecimento, para despertar o gosto dos estudantes pela ciência, como para garantir uma aprendizagem significativa. Quando a gente mostra para eles na prática, ou eles vivenciam algo na prática, eles têm condições de associar muito mais com o nosso cotidiano e de construir esse pensamento científico. A sugestão é que vocês façam mão na massa mesmo, que cada estudante ou cada grupo de estudantes faça o experimento, seguido aí de uma discussão, um debate relacionado ao experimento e à construção do conhecimento científico. Pensando nisso, eu gostaria de ir para mais uma interação no nosso chat, onde nós apresentamos, nesse momento, algumas sugestões de atividades relacionadas ao material de apoio e que estão pensando no futuro do planeta. Bom, na nossa interação, vamos fazer a seguinte pergunta: quais relações você observa entre essa temática, as competências socioemocionais e o desenvolvimento integral do estudante? 3 minutinhos e a professora Marli volta com as contribuições de vocês no chat. Obrigada pelas contribuições. Aqui muitos professores trouxeram a questão da educação ambiental, da sustentabilidade, né? A professora Meliane trouxe a questão da conscientização, Guilherme, sustentabilidade, professora Maísa, sustentabilidade e educação ambiental, professora Virgínia diz que o ser consciente de seu papel na continuidade, responsabilidade
sustentabilidade e pertencimento. Professora Letícia e professora Edna traz a questão da sustentabilidade, professor Erlon também, professora Edmara, desenvolvimento sustentável, professora Sandra, consumo consciente, educação ambiental, enfim, a maioria aqui dos professores, Grazi, fazem essa relação acerca da sustentabilidade e educação ambiental. Muito obrigada pelas contribuições, professores. Grazi? É verdade, Marli. Eu vi aqui, né, que de maneira geral apareceu bastante o tema sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que isso tem que vir à tona, isso precisa ser discutido com os estudantes, né, e essas discussões precisam ser mediadas ou não, né, por ferramentas digitais. E para falar nisso, né, eu gostaria de falar das habilidades do ensino médio, que vocês vão ver que envolve um pouquinho dessa questão das tecnologias digitais. É importante a gente convidar os nossos estudantes para que eles reflitam e pensem o que é verdade do que não é. Retomando um pouco as habilidades, na habilidade de física, nós temos o seguinte: interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas de ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como equações, gráficos, tabelas e a consistência de argumentos, a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Temos como objeto do conhecimento a interpretação dos temas voltados às ciências da natureza. Nós vivemos num mundo em que a internet está muito presente, né, na forma de vida dos nossos estudantes. Qualquer estudante, qualquer pessoa, né, hoje em dia pode ter acesso facilmente às informações via internet. E uma boa discussão é a gente colocar para os nossos estudantes: será que tudo que a gente vê é verdade? Ou será que são fake news? Será que a gente pode acreditar em tudo? Eu, Marli, uma vez presenciei em sala de aula um estudante que simplesmente tirou a pesquisa da internet, né, e colocou para mim umas informações lá. Ele colocou a referência, o site de onde ele tinha tirado, mas havia informações erradas. E aí, quando eu fui questioná-lo, eu falei assim: olha, isso que você colocou está errado. Ele falou assim: não, mas eu tirei da internet, como que pode estar errado? É uma discussão que a gente precisa ter com os nossos estudantes. Exato, e que gera polêmica, né, Grazi? É a mesma coisa, olha só. Voltando a essa questão aí que os professores não param de mencionar aqui no chat, que é a questão do bônus. Qual foi a fonte confiável que estava escrito que no dia 16 nós receberíamos? Porque nós também estamos no aguardo, mas nós não encontramos essa informação em fontes confiáveis. Não é? Então, essa questão de você certificar a informação é muito importante para você não incorrer em erros, nem atribuir responsabilidades a pessoas erradas, né? Então, é muito importante essa questão, Grazi. Sim, eu acho que é fundamental essa discussão com os estudantes da diferenciação das informações do que é verdade e do que é falso. Eu já presenciei, tive esse tipo de problema em sala de aula e eu creio que muitos professores aqui compartilham com isso, né? E pensando nisso, eu gostaria de mostrar para vocês a atividade da primeira série que nós selecionamos aqui. Nessa atividade, ela chama-se Por Dentro das Radiações. Então, sugere-se uma roda de conversa inicial, um levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, uma chuva de ideias, né, sobre as formas de utilização da radiação. E no próximo slide, nós temos a definição sobre o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, ele é um eletrodoméstico que ele vem facilitando muito a vida das pessoas. Porém, existem polêmicas discussões aí, desde que ele foi criado, desde que ele foi elaborado pela primeira vez na década de 70, sobre a questão do alimento aquecido no forno de micro-ondas ser saudável ou não.
Pois bem, é algo que a gente precisa discutir com os nossos estudantes enquanto professores de ciência da natureza. A mesma radiação que pode fazer muito mal, que pode trazer sequelas, muitas vezes irreversíveis à nossa vida, ela também pode ajudar. A radiação do forno de micro-ondas, será que ela é tão maléfica assim? Eu acho que a gente precisa, está na hora da gente começar a discutir com esses estudantes, dar a eles um caminho para procurar na internet, para pesquisar quais são as informações confiáveis ou não, e fazê-los com que eles diferenciem isso, comecem a selecionar o que é certo, o que é errado, e ter o chamado bom senso dentro da investigação científica, isto é, promover nos nossos estudantes um letramento científico. Bom, existem razões assustadoras para parar de usar o micro-ondas. Existem razões para usar e para não usar. A nossa sugestão é que vocês peçam, professores, que os nossos estudantes investiguem os prós e os contras e façam um debate em sala de aula. A classe poderá publicar um material em diferentes mídias, tanto digitais ou não, divulgando isso, né? Colocando o que é mito e o que é verdade. Inclusive essa questão da radiação do micro-ondas, né, Grazi? Se é radiação mesmo, se não é. Nós sabemos, né, Grazi, que não é radiação, né? Mas é bom vocês aprofundarem, quebrar esses mitos aí, né? Esclarecer esses mitos com os seus estudantes. Bom, vamos agora à sugestão de química. Química, nós retomamos a seguinte habilidade: analisar as diversas formas de manifestação da vida em diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Bom, aqui nós podemos falar de ligações químicas, das forças de interpartículas, da rapidez dessas transformações químicas, e vocês podem ver nas imagens a seguir, no próximo slide, nós temos aqui uma comparação, né? Comparando essas imagens, uma sugestão é que vocês realizem uma roda de conversa com os estudantes e façam os seguintes questionamentos. Conhecem essas flores? Já provaram essas frutas? Há outras frutas que alguém da turma come que não estão nesta imagem? Quais são as flores e árvores frutíferas que existem no seu bairro? Seria possível plantar algumas dessas frutas ou dessas flores na escola ou ao redor da sua casa, na região onde você mora? Banana é nativa de qual região? E melancia? Sabemos que tem regiões que são mais propícias ao desenvolvimento de determinadas frutas ou determinadas flores. Por que isso ocorre? Como o uso da tecnologia pode contribuir para que muitas regiões tenham acesso à produção de determinada flor e de determinada fruta? A gente sabe que nos dias de hoje, com os avanços da tecnologia, com os avanços da ciência, a gente pode ter qualquer tipo de fruta para ser comercializada em qualquer região, independente do clima, independente das condições. Porém, existem ainda as frutas que são inerentes a cada região, as frutas da época. Como nós podemos discutir isso com os nossos estudantes? Por que que hoje em dia nós temos frutas o ano inteiro, né? E não temos mais aquele regionalismo, aquelas coisas que aconteciam no passado, de agora é época de tal fruta é proveniente de tal região. Isso pode ser pesquisado com os nossos estudantes e ser discutido através de debates. Dá um debate muito rico. Bom, quando a gente fala em química, em frutas, né, a gente tem aqui no Brasil uma riqueza imensa de frutas nativas. Para isso, nós temos um site aqui que está sendo colocado para vocês, que pode auxiliar vocês a essa pesquisa, que é o site da Secretaria da Agricultura, né? Frutíferas nativas relacionadas à riqueza do Brasil, que precisa ser conhecida.
E vamos à nossa sugestão de atividade. No próximo slide, nós temos uma sugestão de atividade relacionada à produção de sal e as ligações iônicas. O que será que a produção de sal tem a ver com as ligações iônicas? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente pode falar desde os fatores ambientais que favorecem uma região a ser produtora de sal, assim como os fatores que envolvem a extração do sal sem o uso de grandes tecnologias, como tudo isso era feito há anos atrás. Para isso, a gente vai analisar uma atividade de física que fala um pouquinho também sobre a questão de retirar o sal do meio ambiente. E vale também na área de biologia uma discussão sobre como o sal é utilizado, como nós, seres humanos, encaramos hoje a utilização do sal e como isso era encarado no passado. Se a gente pesquisar, promover debates com os nossos estudantes, eles vão poder perceber que hoje em dia nós não precisamos ingerir tanto sal como acontecia no passado. Por quê? Por uma questão de conservação dos alimentos, por uma questão de uma série de fatores que hoje nós temos tecnologia para não utilizar tanto sal. Tudo isso pode e deve ser discutido com os nossos estudantes. Na atividade de física, como vocês podem olhar no próximo slide, a proposta é avaliar e debater os impactos de novas tecnologias na vida contemporânea, analisando as implicações da relação entre ciência e ética. A sugestão de atividade, como vocês podem ver no próximo slide, é o tema 5, relacionado a máquinas térmicas. Nessa atividade, vão ser estudadas as bases científicas e tecnológicas da Revolução Industrial. Muito se falou que a industrialização trouxe uma nova maneira de enxergar as coisas, uma nova forma de vida para as pessoas, e há quem coloque essa revolução industrial como algo positivo ou algo não tão positivo. Mais uma vez, quando a gente pensa no futuro do meio ambiente, né? Será que tudo isso que nós vivemos hoje são consequências positivas ou negativas da Revolução Industrial? Podemos acessar isso ao desemprego no mundo ou podemos associar ao emprego, às novas relações de trabalho? Quando a gente fala na Revolução Industrial, nós podemos mencionar, fazer um paralelo com o dia a dia de hoje, onde nós vivemos uma verdadeira revolução tecnológica. Será que as profissões de hoje ainda existirão no futuro? Será que a gente precisa discutir essas mudanças com os nossos estudantes? São questionamentos que podem ser levados para a sala de aula e podem trazer ricas discussões, né? Bom, vamos agora para algumas sugestões para que vocês possam trabalhar com os estudantes para ampliar esse repertório e promover esse tipo de discussão. Temos aqui alguns artigos sugeridos. Num deles, relaxe, as máquinas não vão fazer você ficar desempregado. Ou temos aqui, na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação e ocupação no Brasil. Conheça os empregos ameaçados pela automação e o que acontecerá com ele, como eles surgirão. E também a gente pode discutir sobre a indústria 4.0, consequências e impactos ambientais e na saúde, tanto positivos como negativos. Bom, agora vamos para a nossa habilidade de química da segunda série. Em química, nós temos a seguinte habilidade: avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas que ocorrem com o envolvimento da energia elétrica. Bom, para abordar essa habilidade, podemos retornar à pauta anterior, na qual foram abordados impactos ambientais ocasionados pelo descarte incorreto de pilhas e baterias. Temos aqui um tema para trabalho que fala materiais e suas propriedades com ênfase em metais e utilização de pilhas na galvanização, e a relação entre energia elétrica e as estruturas químicas das substâncias em transformações químicas.
Bom, nessa atividade, vocês podem ver que é um tema que é discutido em 4 atividades, né? E ele começa na página 84 do Caderno do Estudante, termina na 100. E para vocês desenvolverem, tem uma boa sugestão de pesquisas em artigos científicos sobre eletroquímica, galvanoplastia e outros procedimentos químicos relacionados a esse tema. Quando a gente trabalha com os nossos estudantes artigos científicos, a gente está aproximando eles, né? Aproximando a ciência do cotidiano, a ciência acadêmica, ao que é publicado, a discussão científica. Isso é construção do conhecimento científico. Isso pode levar os nossos estudantes a um maior letramento científico. Temos aqui uma sugestão de leitura, que é o livro A Eletricidade e a Química. Esse livro está disponível no site do Educa Mais e vocês podem procurá-lo, né? Vale a pena fazer um debate sobre ele com os seus estudantes. Para biologia, na primeira série, nós temos a seguinte habilidade: aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica. A nossa sugestão de uma boa situação de aprendizagem é a situação 3, que fala das interações das moléculas e da evolução. No momento 1, fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Bom, essa é uma discussão antiga, até assim, engraçada, né? Alguns estudantes podem levar isso para um lado mais humorístico quando você fala em ovo e galinha, porém, é uma discussão que aprofunda o conhecimento científico. Quando a gente pensa em diferentes pontos de vistas, né, dos estudantes em relação a isso, e o professor pode atuar como um bom mediador desse conhecimento. Pode-se discutir a respeito de hipóteses científicas, pensar no que é verdade e no que não é verdade, e levar a uma discussão que traga grandes conclusões na vida dos nossos estudantes. Em biologia, aproveitando esse gancho aqui do que eu argumentei, analisar os argumentos que os nossos estudantes trazem relacionados aos benefícios tanto dos alimentos geneticamente modificados, quanto do uso de alimentos não manipulados geneticamente. Para isso, nós temos a próxima atividade, que traz exemplos de transgênicos, exemplos de organismos geneticamente modificados. Pede para vocês lerem esse texto, né, e pensarem na diferenciação entre os transgênicos e os não geneticamente modificados. Essa é uma discussão que está no caderno do aluno, na segunda série do ensino médio. Por meio de perguntas investigativas propostas pelo professor, vocês podem destacar o levantamento dos conhecimentos prévios desses estudantes. Será que eles sabem o que são alimentos transgênicos? Será que eles sabem que esses alimentos transgênicos são bons ou ruins na vida deles? É uma boa discussão que leva aí a grandes conclusões, porque o uso ou não de transgênicos pode levar a consequências na saúde, consequências ambientais, e é uma boa polêmica aí para a gente discutir, para debater com os nossos estudantes. Bom, nós estamos chegando perto do final da nossa formação de hoje. Eu espero ter contribuído com o conhecimento científico, ter contribuído com o objetivo de construção do conhecimento científico por meio da investigação científica em sala de aula. E eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre os desdobramentos que podem ser feitos na escola após esse ATPC. Primeiramente, pode-se analisar o material do Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola, utilizando as atividades apresentadas no caderno do aluno. Em seguida, fazer um diagnóstico do que o estudante não assimilou durante o desenvolvimento das habilidades essenciais e levantar os conhecimentos prévios através de diagnósticos. Buscar no repositório do Centro de Mídias, algum professor comentou no chat, agora eu não me lembro, Marli, há um tempo atrás, que esses slides ainda não estavam no repositório. Não, ainda não estão. Eles irão, esse material irá para o repositório ao final do dia de hoje.
após as formações, não é mesmo? Após essa formação, ele vai para o repositório. Bom, é importante vocês fazerem essa busca e é muito importante que vocês tenham em mente que tudo que a gente vai fazer em sala de aula, a gente precisa planejar e adaptar as atividades. Nem sempre a gente consegue fazer com os nossos estudantes tudo ali como está redondinho, bonitinho, aplicado, apresentado no ATPC ou no caderno do estudante. É por isso que vocês, professores, melhor do que ninguém, conseguem mediar e adaptar as atividades à realidade que vocês têm em sala de aula. Bom, pensando nisso, eu gostaria de fazer a nossa avaliação da formação de hoje, que fala em que medida a formação de hoje contribui para o desenvolvimento das práticas pedagógicas de vocês. Para isso, eu vou dar um minutinho no nosso chat, e aí a Marli volta para fazer os comentários com vocês. Obrigada, professores, né? Em geral, aqui, os professores acharam boa a formação. Desculpem, de forma geral, a formação eles gostaram da nossa formação, Grazi. E voltando aqui, dando um feedback para a professora Juliana, que perguntou acerca da autoavaliação socioemocional. Professora Juliana, a coordenadoria responsável já está vendo isso, ok? Foi a resposta que eu tive aqui, só para dar uma devolutiva para a senhora mesmo. E é isso. Muito obrigada pelas avaliações aqui, né? Pelas interações. Esse momento é muito importante, possibilita maior reflexão sobre os pontos de atenção da nossa formação, na perspectiva de sempre fazermos o melhor para vocês, né? E para todos. Eu já vou me despedindo por aqui. Muito obrigada e passo a palavra a Grazi. Pessoal, eu gostaria de agradecer pelas avaliações positivas aí, né? Mencionando que o feedback de vocês é sempre muito importante para que a gente melhore as futuras formações. Eu creio que o compartilhamento no nosso chat hoje foi muito produtivo, né? Essa troca de experiências é o que motiva a gente a ser professor, a continuar, apesar de todos os problemas, né? Alguns mencionados no chat, outros não. Nós, como professores, a gente tem que estar sempre motivado a continuar. Eu gostaria de mostrar para vocês agora os nossos slides do Saiba Mais. Vou dar um tempinho na tela, se vocês quiserem printar a tela. E, em seguida, mostrar a vocês as referências que nós utilizamos para fazer esta formação. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado. Como foi mencionado aqui no chat, os slides anteriores, das formações anteriores, já estão sim no repositório, e essa de hoje deve entrar no final do dia, após todas as outras formações. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, dizer que eu, enquanto formadora, adoro as contribuições de vocês, porque elas são sempre muito enriquecedoras e nos ajudam a produção de novas formações. Desejo a todos um excelente dia de trabalho e que vocês todos possam aí, né, desempenhar o seu papel como professores com maestria, continuar mediando a nossa aprendizagem dos nossos estudantes e
força e energia, né? Para que todos nós possamos continuar. Até a próxima, pessoal, e tenham todos um excelente final de dia.